Salve pessoal, tudo certo? O tema de hoje são os movimentos sociais. O seu papel na sociedade, a sua importância para as transformações, para a garantia de direitos, as suas identidades específicas, as suas limitações. Vamos tratar de tudo isso hoje. O que são movimentos sociais? Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o ser humano em sociedade se organiza, tem as suas funções e a partir dos pontos específicos, por exemplo, no trabalho, surgem necessidades. Um movimento sindical surge para atender essas necessidades dos trabalhadores no seu local de trabalho. Na sua comunidade, uma vila, alguns outros lugares chamam de favela, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de vila. Mas as favelas, vilas, as periferias em torno das grandes cidades têm as suas necessidades de saneamento, de asfalto, de luz, água. As associações de moradores surgem para atender essas necessidades específicas. Os estudantes, o movimento estudantil vem para atender essas necessidades. O movimento de mulheres, para atender. Então, o movimento social busca atender, aglutinar nos seus espaços para atender as necessidades dos segmentos a qual pertence. Beleza, aí nós temos então o movimento sindical, o movimento comunitário, aqui nós chamamos de comunitário, em outros lugares chamamos de movimento por luta por moradia também, associações de bairro, temos o movimento estudantil, que é um movimento também tem uma história importante, luta pela democracia, o movimento de mulheres e o movimento negro também são movimentos importantes. Então, o que é, inclusive, o objetivo principal desse vídeo? Não é falar sobre os movimentos sociais. Possivelmente, você que está me escutando é um militante dos movimentos sociais e sabe isso. Mas aqui é para tentar trazer um resgate da importância dos movimentos sociais, que não basta só o governo. Eu tenho visto muita gente falando que o governo Lula tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer... A gente tem cobrado demais que o Lula faça isso numa canetada e esquece que a luta política se dá em vários espaços. E a luta política na sociedade a gente não está fazendo. Existem, óbvio que existem movimentos que estão fazendo, mas a nossa força está menor. E nós temos que voltar a buscar fortalecer os movimentos sociais. Na verdade, é esse o ideal, o objetivo desse vídeo. É alertar para que a gente tenha que, de novo, apontar para que os movimentos sociais. Mas veja, o voltar aos movimentos sociais, ou resgatar esse histórico, é para constatar que as nossas vitórias, as nossas conquistas, todas só se deram a partir da mobilização de massa e de autonomia política dos movimentos, onde os movimentos se organizavam a partir da sua realidade concreta, tendo um horizonte maior, e esse é o grande problema, na minha opinião, hoje nós não temos esse horizonte. Há uma confusão ideológica nesse ponto, e resgatar, do ponto de vista de um projeto de novo para os movimentos sociais, para a sociedade, um projeto alternativo ao capitalismo é fundamental. E os movimentos sociais têm esse papel. É a partir da realidade objetiva dos movimentos sociais, das necessidades dos trabalhadores na sua multiforma organizacional hoje, que hoje a gente não dá mais conta dela. Os movimentos sindical, por exemplo, não chegam em todos os espaços. O movimento comunitário precisa chegar, o movimento sindical precisa chegar, o movimento de mulheres precisa chegar. Existe uma gama de pessoas que são explorados, estão incluídos aí nesse ponto, eles são explorados, estão à margem da sociedade, como desempregados, subempregados, a comunidade LGBTQIA+, que é perseguida, as mulheres da favela, que têm filhos para criar, a mulher negra. Então existe hoje uma multiplicidade de situação que o capitalismo construiu a partir das transformações de implicações que a aplicação das transformações tecnológicas acabou transformando as relações de produção do capitalismo, que pulverizou demais. Então antes nós tínhamos um trabalhador no sindicato, numa empresa era mais fácil, hoje não, hoje é muito disperso. Então os movimentos sociais têm que dar conta disso. E eles não vão dar conta disso achando que é o governo que vai fazer, entende? Nós temos que começar a ter uma atuação, uma coisa é a ação institucional
que é importante no parlamento, nas câmaras municipais, nas prefeituras, nas assembleias legislativas, no governo do estado, no federal, tudo isso é importante. Só que nós abandonamos isso por um período e precisamos voltar para isso. E isso a gente volta num momento ideológico ruim para nós. Mas é aí que quando as tarefas são muito grandes, é que a gente tem que se puxar. Essa complexidade da realidade exige formação política, dedicação, a parar com disputas que não têm sentido, essa briga no meio da esquerda para ver qual é a melhor pauta, a pauta mais importante, se é a questão sindical, se é a questão de gênero, se é a questão de raça, ou seja, formas clássicas de luta com formas identitárias. Essa briga aí, me desculpa, mas ela não pode nos atrapalhar, e está hoje atrapalhando. Nós temos que, se eu vinculo, se eu consigo acessar, ter contato com a mulher negra da favela que faz café quentinha para levar para vender, através da luta interseccional entre gênero e raça, beleza, que bom. É a partir dessa organização, dessa pauta, gênero e raça, que eu vou aglutinar. Se é a questão dos trabalhadores em aplicativos, não importa a forma. Se é a questão racial, não importa a forma. Nós temos que ter um entendimento político de que essas formas de luta por si não resolvem a transformação. Elas não vão fazer a transformação. Assim como a só sindical não faz. Então não é uma melhor que a outra. As lutas específicas servem para nos organizar e aglutinar pessoas em torno das pautas gerais. Nós temos que vincular o projeto específico ao projeto geral. Tem gente que acha que isso é chover no molhado, dizer a mesma coisa. Não é, porque nós não estamos fazendo isso. Nós precisamos fazer isso e nós temos que fazer esse debate. O que eu acho que dificulta, e o voltar aos movimentos sociais, reestruturar os movimentos sociais, na minha opinião, tem a ver com isso. É porque nós não temos um projeto. Antes nós tínhamos. Nós temos que retomar também nesse... E não existe uma coisa que tem que ser feita primeiro, né, gente? É isso que a gente tem que entender. Conjuntamente com a reorganização dos movimentos sociais, voltar a disputar a sociedade na rua, nós temos que formatar de novo o nosso projeto político de superação do capitalismo. Nós não temos isso hoje. E esse, para mim, é a grande questão. E por ser esse o ponto, e esse é um ponto externo, não é um ponto que a luta econômica resolve por si. A luta econômica que é a luta por questões imediatas, né? Mas não é ela que vai identificar, é sim a função do partido político. Por isso que o próximo tema, o próximo vídeo será sobre partido político. Então veja, nós temos uma ideologia hoje dominante contrária aos movimentos sociais, que prega o individualismo. Nós vamos ter que nos organizar no meio dela. Nós temos então que começar a entender o papel dos movimentos sociais e entender o papel também dos partidos políticos nessa organização. Então, se tu gostou do vídeo, se tu está achando que é interessante esse processo aqui de formação, que é essa ideia de tentar formar quadros, te inscreve no canal, manda para os teus amigos, teus contatos, vamos consolidar os canais de esquerda, que essa também é uma tarefa importante, a luta de ideias é importante, e nós estamos perdendo. Então a ideia do canal é isso, divulga aí, te inscreve no canal. Até a próxima, forte abraço.